Para o início do exame físico, pedimos para que o paciente caminhe até a mesa de exames, para nós avaliarmos a sua marcha. Ele deve se sentar à mesa e ter seus membros inferiores cobertos por um lençol imediatamente. O médico então se posiciona à frente do paciente para o início. Devemos observar a aparência geral do paciente e iniciar o exame pelo membro superior direito. Inspecionamos os leitos unguiais, os dedos interfalangianas, dorso e palma da mão, face medial e lateral do antebraço, cotovelo, face medial e lateral do braço e a axila. Outro membro, a ordem é a mesma: leitos unguiais, os dedos, as interfalangianas, dorso e palma da mão, face medial e lateral do antebraço, cotovelo, face medial e lateral do braço e a axila. Fazemos então a palpação dos dedos, da mão, antebraço, do braço e do ombro. Primeiro o direito e depois o membro esquerdo. Depois disso, nós fazemos as flexões e extensões de todas as articulações do membro superior, iniciando pelos dedos, um de cada vez. Atenção aos movimentos do polegar que envolvem extensão, flexão, adução e abdução e a circundação. Flexionamos e estendemos o punho, aduzimos e abduzimos e circundamos. Flexionamos e estendemos a articulação no cotovelo e observamos o ângulo formado na extensão. Colocamos então a mão do paciente no ombro, segurando com a nossa mão direita. Com a esquerda é feita a movimentação do ombro, a flexão e extensão, a adução e a abdução. Então, com o membro em adução, levantamos a mão do paciente e testamos a rotação medial e lateral. Passando agora para o membro esquerdo, segue-se a mesma ordem: flexão e extensão dos dedos, o polegar que segue uma ordem diferente de flexão, extensão, circundação, adução e abdução. A flexão e extensão do punho, abdução e adução e a circundação. De novo a flexão e extensão do cotovelo, observando-se o ângulo. Para a movimentação do ombro, coloque-se a mão do paciente no ombro, segurando com a nossa mão esquerda. Com a direita é feita a movimentação, flexão e extensão, adução e abdução. Levantamos então sua mão com o braço abduzido e testamos a rotação lateral e medial. Pedimos para o paciente deixar as mãos em supinação apoiadas sobre as coxas para compararmos os pulsos radiais. A técnica consiste em utilizar as polpas digitais dos dedos indicador e médio posicionadas medialmente ao processo estiloide do rádio, onde está localizada a artéria radial. Devemos comparar os dois lados e depois, com o cronômetro, medir a frequência de pulso por 15 segundos. Para aferirmos a temperatura, utilizamos um termômetro de mercúrio, que deve ser zerado. Ele é colocado na axila esquerda do paciente, enquanto sua mão ficará apoiada no ombro direito até a retirada do termômetro. De posse de esfigmomanômetro e estetoscópio, iniciamos a medição da pressão arterial. O esfigmomanômetro é posicionado no braço direito do paciente com o marcador sobre a artéria braquial. O manguito não deve ficar nem frouxo nem apertado demais. Nesse momento, com a nossa mão direita, seguramos a pera enquanto apoiamos o antebraço do paciente.
Com a mão esquerda, seguramos o braço do paciente enquanto palpamos a artéria braquial. A determinação da pressão sistólica é feita insuflando o manguito de 10 em 10 mm de mercúrio até o momento em que a pulsação da artéria é perdida. Assim, desinsuflamos o manguito lentamente até o retorno do pulso. Este momento é o que determina o valor da pressão sistólica. Iniciamos agora o exame de cabeça e pescoço. É feita a inspeção e a palpação do couro cabeludo, começando pela testa e indo até a nuca. Com os polegares, pressionamos o seio frontal e perguntamos se doeu. Agora pressionamos os seios maxilares e perguntamos novamente. Como estamos com a mão embaixo dos olhos, inspecionamos. Puxamos a pálpebra inferior para baixo e pedimos para o paciente olhar para cima. E depois a pálpebra superior, puxando-a para cima e pedindo para o paciente olhar para baixo. De posse do quadro de acuidade visual, tapamos um dos olhos do paciente e apresentamos o quadro a 30 cm do rosto. O valor da acuidade é dado pela última linha que for lida corretamente. Devemos agora fazer o teste da reatividade pupilar à luz. Com uma das mãos, criamos uma barreira acima do nariz para que a luz ilumine apenas um dos olhos. A lanterna deve ser aproximada do olho pela lateral 2 vezes, uma para constatar o reflexo pupilar ipsilateral e a segunda para o contralateral. A mesma coisa com o outro olho. Não apontamos a lanterna de frente para não atrapalhar a visão do paciente. Agora explicamos para o paciente que nós vamos usar um colírio para dilatar a pupila e entregamos um lenço para ele secar o olho. A técnica do colírio consiste em levantar a cabeça, puxar a pálpebra inferior com o polegar e pedir para o paciente olhar para fora. Aproximamos o colírio por trás da cabeça e pingamos no canto interno do olho.
Para a realização do exame da orelha, pedimos para o paciente sentar de lado no leito. Inspecionamos o pavilhão auditivo, tracionamos a hélice, pressionamos o tragus e perguntamos se doeu, pressionamos o processo mastoide e perguntamos se doeu. Para a otoscopia, usamos o otocone de menor diâmetro. A técnica consiste em tracionar a hélice para trás, inserir o otoscópio no conduto auditivo e apontá-lo para a frente. O mesmo é feito na outra orelha. Para examinar o nariz, pedimos para o paciente olhar para cima e empurramos a ponta do nariz. Na rinoscopia, utilizamos outro espéculo de maior diâmetro e o rinoscópio deve ser segurado com o cabo para baixo. Não é necessário inserir um espéculo muito fundo. Para a inspeção da boca, utilizamos um abaixador de língua e a lanterna. Inspecionamos a mucosa e os orifícios de estômago. Abaixamos a língua, pressionando com o abaixador no terço anterior da língua, de forma a impedir o reflexo de vômito. Inspecionamos o palato, a úvula, os pilares, tonsilas, base da língua e a orofaringe. Pedimos para o paciente fonar. Em nenhum momento a lanterna pode tocar na boca. Quebramos o abaixador de língua ao meio para fazer o teste de acuidade auditiva. Pedimos para o paciente fechar os olhos e falar quando ouvir o som de roçar das espátulas. Aproximamos lateralmente até que ele sinalize e depois lateralmente pelo outro lado até que ele sinalize. Podemos agora tirar o termômetro e anotar a temperatura. Em seguida, o médico se posiciona às costas do paciente. Para avaliar a mobilidade do pescoço, pedimos para ele encostar o mento no tórax, depois para olhar para cima, encostar o mento num ombro e depois no outro. Pedimos para que ele levante os ombros enquanto aplicamos resistência. Em seguida, pedimos para ele abduzir os membros superiores e encostar as mãos acima da cabeça. O próximo passo é a palpação das cadeias linfonodais. Iniciamos pelos occipitais, cervicais posteriores, auriculares posteriores, auriculares anteriores, os amidalianos, cervicais anteriores, supraclaviculares e infraclaviculares. Pedimos para o paciente inclinar a cabeça para os lados para que a gente possa palpar os submandibulares, também pedimos para que ele incline para frente para palpar o submentoniano. Para o exame da tireoide, colocamos os dedos na base do pescoço e pedimos para o paciente deglutir. A tireoide sobe e desce junto com a laringe. Para o exame de expansibilidade do tórax,
Colocamos as duas mãos espalmadas nas costas e pedimos para o paciente inspirar, do ápice até a base. Pedimos para o paciente inclinar a cabeça para frente, localizamos a coluna vertebral e executamos a punho-percussão. Perguntamos se ele sentiu alguma dor. Para o exame do frêmito tóraco-vocal, apoiamos a mão direita no campo pleuropulmonar e pedimos para o paciente falar 33 em voz alta, sempre comparando um lado ao outro antes de mudar o campo. Para a percussão, utilizamos o dedo médio da mão não dominante como plexímetro, apoiando apenas a articulação distal sobre o ponto a ser percutido. Os outros dedos devem ficar levantados. O dedo médio da mão dominante atua como plexor, golpeando a falange média do plexímetro, sendo que a articulação do punho é que se movimenta. Os campos devem ser percutidos em simetria, sempre comparando um lado ao outro antes de mudar de campo. A ausculta também segue a mesma regra, sempre auscultando os campos simétricos antes de mudarem os campos. Pedimos para que o paciente inspire fundo e pela boca. Pedimos para o paciente se deitar na mesa de exames para que possamos examinar o pré-córdio. As mãos do paciente precisam ficar por cima do lençol. Para o exame da mama masculina, palpamos os quadrantes em busca de nódulos. Depois esprememos o mamilo em busca de secreções. Para a palpação dos linfonodos axilares do lado direito, levantamos o membro do paciente com nossa mão direita e usamos a mão esquerda para palpar a axila. Para os do lado esquerdo, o membro do paciente é levantado com a nossa mão esquerda para que possamos palpar com a direita. Lembrar que o médico sempre deve ficar à direita do paciente deitado. Inspecionamos agora os vasos do pescoço. Para as carótidas, pressionamos levemente a borda do músculo esternocleido com as duas polpas digitais. Nunca palpar as duas carótidas ao mesmo tempo. Pedimos para o paciente olhar para o lado para a identificação do pulso jugular. Procuramos as ondas de pulso venoso e localizamos a jugular externa. Ocluímos cranialmente com um dedo e esvaziamos caudalmente com o outro para observarmos o enchimento retrógrado.
Nos inclinamos um pouco para observar o ictus cordis. Costuma estar localizado no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular, abaixo do mamilo. Após a inspeção, palpamos para definir as características de tamanho e força de propulsão. Para contar os espaços intercostais, usamos o ângulo external como referência, pois ele fica no nível da segunda costela. Fazemos a manobra de mão em garra, que consiste em colocar os 4 dedos nos espaços intercostais. Palpamos agora os focos valvares, em busca de frêmitos. O ictus é o foco mitral, o foco tricúspide é abaixo do apêndice xifoide, o foco pulmonar é no segundo espaço intercostal esquerdo e o foco aórtico é no segundo espaço intercostal direito. Com o estetoscópio posicionado no foco mitral, auscultamos durante 1 minuto e contamos os batimentos. Finalizando a determinação da frequência, auscultamos todos os focos. Começamos pelo mitral, depois o tricúspide, depois o foco pulmonar, e por último o aórtico. Terminando o pré-córdio, auscultamos agora as carótidas. Iniciando agora o exame do abdômen, já que estamos com o estetoscópio, auscultamos a aorta abdominal. O foco é acima da cicatriz umbilical. Agora procuramos os ruídos hidroaéreos. A ausculta deve ser feita em sentido horário. Devemos contemplar todos os quadrantes abdominais. Auscultamos as femorais na raiz da coxa, pedindo licença para o paciente. Devemos inspecionar o abdômen em 2 ângulos, de cima e de baixo. A palpação é feita em 2 etapas, uma palpação superficial, sem pressionar, também em todos os quadrantes em sentido horário. E a segunda etapa é uma palpação profunda, também em sentido horário, procurando massas e vísceras anormais. A palpação do fígado é feita posicionando a mão esquerda nas costas e tracionando o abdômen para frente, posicionando a mão direita em cima. Pedimos para o paciente inspirar, afundamos a mão quando ele solta o ar e levantamos durante a expiração. O fígado deve ser palpado na inspiração, quando ele é empurrado para baixo pelo diafragma e a borda roça na mão direita. A palpação do baço segue o mesmo princípio. Mão esquerda tracionando o abdômen para cima e mão direita palpando. Tanto do fígado quanto do baço procuramos a borda no nível da cicatriz umbilical e vamos subindo em direção ao gradil costal.
A hepatimetria é feita por meio da percussão. Iniciamos na fossa ilíaca esquerda e percutimos em linha reta até o mamilo. Antes de chegar no fígado, o som é timpânico. Sobre o fígado, o som é maciço. E por último é o claro pulmonar. Mede-se a distância que a percussão produzia um som maciço para determinar o tamanho do fígado. A percussão no espaço de Traube no gradil costal representa o fundo gástrico e deve produzir um som timpânico. Palpamos agora as artérias femorais, pedindo licença ao paciente. Para o exame dos membros inferiores, trazemos o lençol para cima e cobrimos o abdômen e o tórax do paciente. Inspecionamos os leitos unguiais, as interfalangianas, planta e dorso, face lateral, medial e posterior da perna e a coxa. Mesma coisa do outro lado. Palpamos os dedos, o pé, perna, joelho e a coxa, até a raiz. O outro lado também. Flexionamos e estendemos os dedos, um de cada vez. Realizamos a dorsiflexão e flexão plantar, inversão e eversão e a circundação. Flexão e extensão do joelho. Para a flexão da coxa, apoiamos todo o nosso peso contra o joelho. Abduzimos a coxa e rodamos medialmente o joelho, aduzimos a coxa e rodamos lateralmente o joelho. O mesmo deve ser feito com o outro membro. Comprimimos com os polegares a região pré-tibial em busca do sinal de cacifo. Depois comparamos os pulsos pediosos e os tibiais posteriores. Com o abaixador de língua, realizamos a manobra para determinação do reflexo cutâneo plantar. O abaixador deve ser arrastado do calcanhar até o hálux, sendo a flexão dos dedos a resposta normal. Pedimos agora para o paciente se sentar novamente. De posse do oftalmoscópio, iniciamos o exame de fundo de olho. Seguramos o aparelho com a mão direita e usamos o dedo indicador para trocar as lentes e o tipo de iluminação. Iniciamos com a dioptria que permite a observação de objetos próximos, o seu punho, por exemplo. Posicionamos o aparelho no nosso olho direito para examinar o olho direito do paciente. Olho direito nosso, olho direito do paciente, sempre. Com a mão esquerda na testa dele, iniciamos a aproximação. Para o lado esquerdo, seguramos o oftalmoscópio com a mão esquerda,
a testa do paciente com a nossa mão direita e usamos o olho esquerdo para examinar o olho esquerdo do paciente. Para o exame neurológico de face e língua, pedimos para o paciente realizar alguns movimentos. Levantar a sobrancelha, sorrir, colocar a língua para fora, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Com o martelo de Book ou de Taylor, procuramos o reflexo bicipital. Apoiamos o seu antebraço direito e colocamos nosso polegar sobre o tendão do músculo bíceps e martelamos o dedo. Se o reflexo estiver presente, sentimos a contração do bíceps. Repetimos do outro lado, invertendo as mãos. Levantamos um pouco o lençol para expor os joelhos do paciente, nos agachamos do lado direito e martelamos o tendão patelar, entre a tíbia e a patela, dos dois lados. Nos agachamos do lado esquerdo agora, apoiamos o pé do paciente e martelamos o tendão de Aquiles. A última etapa do exame é pedir para o paciente manter os dois membros superiores estendidos durante de 15 a 20 segundos com o olho fechado.